queria pedir para Deus, para me usar, para poder falar certo aqui e para pelo menos tocar alguma coisa no coração de vocês. Também gostaria de me desculpar anteriormente, caso eu cometa algum branco, alguma tremelique, me desculpe. A Fran vai te ajudar, Tá. Eu não sei se vocês já leram o livro de Jó, mas na minha opinião é um dos livros mais difíceis da Bíblia de se ler, né? E eu percebi 3 razões que ele é difícil de se ler. A primeira é que são basicamente 42 capítulos de poesia constante. Eu estava no carro, né, ontem, porque eu, como qualquer adolescente irresponsável, deixo as coisas para fazer na última hora, inclusive o estudo bíblico. E eu estava voltando de São Paulo, abri o livro de Jó, comecei a ler, primeiro capítulo, segundo capítulo, ok, mas aí começou a vir uma coisa assim muito poética e é muito difícil, é uma coisa que você se embaralha, e isso é uma coisa que deixa o livro muito difícil de ser interpretado, de ser lido. A segunda razão é que quando você chega na parte dos amigos, que ele começa a falar com os amigos, você tenta, assim, quando você tem um argumento entre 2 pessoas, você geralmente tenta escolher um lado. Só que quando é Jó e os amigos dele, o Jó fala assim e aí você fala, isso é verdade. Aí o amigo fala e você fala, isso também é verdade. Aí o Jó fala, não, mas isso também é verdade. Você nunca consegue escolher um lado a se prender, a falar, essa é a verdade e defender. E aí isso deixa as coisas mais confusas ainda. E a terceira razão é porque esse livro, ele mexe com uma coisa muito, assim, um pecado que a maioria de nós tem, e é uma coisa que a gente se sente muito culpado, que é o materialismo e o fato de Deus dar sofrimento. E é uma das questões mais, assim, para mim, é a mais perguntada para todos os meus amigos que não acreditam em Deus. Eles chegam para mim e falam, por que um Deus tão bom, como você disse que ele permite sofrimento, né? Essas coisas, essas atrocidades. E quando ele permite, onde que ele está, né? E a gente sempre fica, as pessoas vêm com essa pergunta, você fica confuso, você não sabe o que fazer, aí você vai, procura, assim, você nunca sabe dar uma resposta meio não sei o que, assim. E esse livro, ele traz essa questão muito forte. Eu espero que no final desse estudo, todas essas dúvidas, pelo menos sejam um pouco amenizadas, né? Assim que a gente tratar dessas dúvidas, eu espero que nós possamos entender a mensagem desse livro que Deus mandou para a gente e estar um pouquinho mais preparado nessa parte da vida que seria espalhar a palavra. Vou começar com os fatos agora do livro de Jó, só para descontrair. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia e algumas pessoas falam que os eventos do livro de Jó aconteceram até um pouco antes dos eventos de Abraão. Alguns falam que acontecem ao mesmo tempo. Isso a gente não pode ter certeza. A gente também não pode ter certeza de quem escreveu o livro de Jó, a gente não sabe. É um livro muito antigo. É um livro que ele fala sobre, em sua maioria, sofrimento. E é geralmente o que a gente capta do livro de Jó, né? A gente sabe a história de Jó perdeu tudo, depois ganhou tudo. E a gente geralmente passa um pano para todas essas histórias assim já conhecidas, tipo Noé, Jó, etc. A gente passa um pano e a gente passa batido. A gente não pega para ler, a gente não estuda e a gente acaba perdendo muita coisa. Sobre a perspectiva judaica, o livro de Jó era importante porque um dia os judeus iam ser confrontados pelo Messias que viria e sofreria por eles, certo? O Messias, no caso, é Jesus. Os judeus, eles eram bem acostumados à ideia de que todo sofrimento ele era associado ao pecado, certo? E a gente às vezes pega, nós mesmos fazendo essa associação, né? A gente olha para um cara assim que está sofrendo e a gente fala, o que será que ele fez para estar nessa situação, né? E Deus mandou o livro de Jó justamente para dar um tapa na nossa cara, para a gente acordar, e para ele mostrar que nem todo sofrimento vem do pecado e que às vezes a pessoa mais 10 de todas pode estar sofrendo só porque Deus permitiu. Beleza, eu vou precisar de 4 voluntários, não é nada complexo. Um de vocês vai ter que abrir em João 9:1. Eu. Pode ser? A Heloísa vai ter que abrir em 1 Pedro 5:8.
João 9:1. 1 Pedro 5,8. Alguém ajuda nisso? Aí alguém vai ter que abrir em 1 João 5,18. Fala assim, eu. É só para ler, gente, não é para fazer grandes coisas. E a próxima pessoa vai ter que abrir Efésios 6,13. Mia. Pode ser? F. Inspetora. Beleza? Na hora eu vou falar quando vocês tiverem que ler, tá bom? Efésios 6,13. 1 Pedro 5,8, exatamente. Ó, então é João 9,1, 1 Pedro 5,8, 1 João 5,18 e Efésios 6,13. Vou tomar água porque minha boca está ficando seca. Alguém vai ter que buscar mais água. Beleza. Outro. Na hora eu falo, aí vocês abrem, tá bom? Beleza. O preletor quer mais água. Agora eu vou precisar da pessoa que abriu João 9,1. Eu. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Só? Continua? Continua. Ah, sim. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Continua? Vocês entenderam, né? Os discípulos judeus, né? Eles chegaram e perguntaram: você, um homem cego de nascença, quem pecou? Você ou seus pais? Para você ser cego desse jeito? E Jesus trau neles e falou: nenhum dos dois. Ele é cego para edificar a Deus, né? Para fazer parte da obra do Senhor. Isso é uma surpresa para os judeus e para a gente, que a gente sempre está associando isso, e isso é um erro muito grave que a gente faz. Agora, todo mundo abre aí em Jó para a gente começar a ler, tá bom? Eu vou lendo cada versículo e eu vou parando para explicar. Jó é antes de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. Jó é depois. Quando vocês vão abrir, eu vou pegar mais água. Oh, que bacana. Eu falei, né, que o preletor queria água, ninguém pegou. Tá filmando aqui, né? Não podia sair daqui. Eu acho mais fácil, chama Nova Linguagem Internacional. Meu pai não gosta, mas eu gosto. Vamos lá. Um grifo. Grifo meu. Vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Beleza. No primeiro verso a gente tem a introdução de Jó. Ele fala que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal, certo? Ou seja, um cara bacana, um cara 10. Já falando a história de um homem assim, bom, ou seja, ele vai sofrer, mas a gente já está sabendo que ele é bom, entendeu? Então Deus, desde o primeiro versículo, ele já fala que Jó era um cara legal. Vamos lá. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Se uma pessoa tem 7 filhos e 3 filhas hoje em dia, o que você acha dela? Caramba, né? 10 filhos. Caramba, 10 filhos? Nossa, o cara tava. Então, naquela época, se a gente acha que hoje 10 filhos é bastante, naquela época não tinha SUS, não tinha mamadeira, não tinha leite, não tinha cirurgia, não tinha nada. 10 filhos era uma bênção, gente, mas uma bênção assim. Para você ter 10 filhos, você tinha que ser. Era muito raro, muito raro. E a gente vai continuar a ver que Jó era um cara muito raro, muito abençoado. Porque ia morrendo, tá certo? E ainda ter, assim, infelizmente naquela época, né, machismo, aí os 7 filhos que providenciavam assim a vida para o pai e para a mãe. E 7 filhos para 2 pessoas é muita coisa. Lembra que Abraão teve dificuldade de ter um filho, Jó tinha 10. Era uma coisa assim impressionante. Continuando. 3. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço.
Era o homem mais rico do Oriente. Gente, existia Estados Unidos naquela época? Brasil? Não existia, né? Canadá? Ou seja, França também não existia, era bem antigo. Ou seja, o Oriente basicamente era o que existia. Então ele basicamente era o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Continuando. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Holocausto não é o holocausto que vocês estão pensando. Holocausto é, se eu não me engano, um sacrifício de várias aves, certo? Mas aqui Certo? Onde eu parei? Holocausto. Em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo? A gente sabe que Jó era rico pra caramba. Ele tinha 10 filhos. Ele era o cara mais top assim. Ele era íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. E ainda por cima, ele não contente com tudo isso, ele oferecia pelo menos 10 sacrifícios por ano, só no caso dos filhos deles terem pecado. Isso era um homem que ele não queria dever nada a Deus. Ele queria sempre estar em adoração, sempre estar gloriando o Senhor. E lembra que tem aquela passagem que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Quantas pessoas você conhece que são podres de rica e, mesmo sendo ricas, continuam a adorar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar, acima de tudo, e gastar muito dinheiro, no caso, que era os aves, para só glorificar Ele? São pouquíssimas. Jó era uma pessoa muito rara, muito rara. Vamos lá. Agora a gente vai trocar de cenário, né? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Aqui fala os anjos, né? Mas, aqui ó, nessa daqui fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Lembrando, os filhos de Deus não são só anjos, né? Os filhos de Deus são todas as criaturas celestes e também diabos, etc. Anjos, arcanjos, demônios. o próprio Satanás era um O próprio Satanás é filho de Deus. Era um anjo. Pensa lá, que bacana. Todo mundo no céu, uma reunião geral da população celeste. E aí, continua, né? O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Muito importante. Quem vai ler 1 Pedro 5,8? Qualquer um. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Gente, sinto informar, mas o Satanás não está no inferno. O Satanás, ele anda na terra procurando uma brecha para ele poder entrar e destruir a sua vida. E ele fala aqui, perambular pela terra, né? E fala ali no versículo que ele é como leão prestes a atacar. Qualquer brecha que você der, o diabo conhece você, ele vai entrar. Continuando. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Se eu chegar e falar que o Stefano aqui, chegar e falar que o Stefano é irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus, não há ninguém como você na terra. É uma coisa, né, gente? Eu sou amigo do Stefano, certo? Agora, se Deus fala que você é um cara íntegro, que você é um cara temente a Deus, que não há ninguém como você na terra, aí é outra coisa. Aí você é isso aí, é oficial, marcado, não tem escapatória, você é o cara. Continuando. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás.
acaso não puseste, calma que agora está pequeno, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás acusa Jó. E agora ele vai desafiar Deus. O que ele fala? O Senhor aí dá tudo para Jó. O cara é rico, bilionário. Ele tem um monte de animal, uma família perfeita, saúde de ferro. Ele tem proteção física de cerca, proteção espiritual do Senhor. Você abençoa tudo que ele faz. Assim até o diabo para ser o cara mais perfeito do mundo, né? E é isso que ele fala. E agora ele vem com um desafio para Deus. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Gente, o Satanás, ele conhece a humanidade mais do que a humanidade conhece ela mesma. Tanto ele conhece a humanidade que a gente consegue ver indício de sociologia aí. Não sei se vocês... Eu estou estudando sociologia recentemente e aprendi sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim, o pai da sociologia, falou o seguinte, que existem 3 tipos de suicídio, né? Que a pessoa desiste da vida dela. E um deles é o suicídio anômico. É aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, na qual há uma completa desregulação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior à que ocupavam anteriormente e acabam cometendo suicídio. Satanás já sabe. Se você pegar uma pessoa normal e tirar tudo que é dela, a pessoa vai ficar depressiva, ela vai desistir da vida, ela não vai ver ponto na vida. Satanás, ele é assim, você acha que você sabe mais que ele, mas ele está muito mais tempo que você. Ele sabe a sua ferida, ele vai enfiar o dedo na sua ferida até você quebrar. Continuando. Então, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. De tudo isso que você falou, e ainda tem gente que não acredita que tem Satanás. O que Deus faz agora? Ele confia em Jó. Ele sabe quem é Jó. Tanto que ele falou, não há ninguém como Jó na terra. Então, o que ele faz? Ele fala, beleza, Satanás, é isso que você acha? Então vai, faz aí. Você pode fazer o que você quiser com os bens dele, pode mexer na família, nas coisas dele, mas você não toca um dedo nele. E lá vai Satanás. Então, certo dia... agora vamos ler 1 João 5,18. Quem abriu aí? Alguém abre? Então. É a do Márcio. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus. O maligno não lhe toca. Como é que o diabo vai tocar uma coisa que não é dele? Como é? O único jeito é com a permissão de Deus. E foi o que Deus fez agora. Ele deu a permissão para o diabo tocar na vida do João. Beleza. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Tragédia, certo? Já aí perdeu certa quantia dos empregados dele, certa quantia dos animais dele. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu
e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Detalhe, ele fala fogo de Deus. O fogo não era de Deus, o fogo era de Satanás. A gente sabe que Satanás está mexendo na vida dele. Perdeu mais outra coisa. Antes do outro terminar de contar a desgraça, outra pessoa já veio e contou outra desgraça. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Mataram os camelos também. Acabou os animais. Não tem mais animais. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Gente, eu não sei vocês, mas se eu estiver jantando numa sexta-feira e eu receber uma mensagem assim, da funerária: todos os seus parentes morreram, eles estão todos aqui. Aí eu recebo uma mensagem do Santander assim: sua conta está vazia. Recebo outra mensagem do Santander: para pagar as suas contas, agora as suas dívidas, você vai ter que vender sua casa, seu carro, todos os seus objetos, você vai ficar absolutamente sem nada. O que vocês fazem, gente? Opção A, chora. Opção B, fica muito bravo e começa a xingar Deus. E chora também. Opção C, se mata. Ou opção D, que é a opção de Jó, que é o que ele vai fazer. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Gente, ele tinha perdido tudo. É a primeira coisa que ele fez, sem pensar. Não tinham nem acabado de dar as notícias. Ele foi, rasgou o manto dele, prostrou no chão e adorou a Deus. Detalhe, ele não agradeceu a Deus. Ele adorou. Ele não agradeceu a Deus por ter matado o filho dele. Ele adorou. E logo em seguida, ele disse uma coisa sensacional. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Ou seja, tudo que você tem não é seu. Você nasceu pelado. Se tivessem te largado da natureza, o que você faria? Morria. Tudo que você tem, Deus te deu. Tudo. Amém. Então não adianta você falar: Deus tira uma coisa sua, e você fala: isso era meu, você não tinha direito de mexer nisso, isso eu trabalhei para conquistar, isso não sei o que, você está errado. Você não sabe o plano dele, como é que você vai falar que está errado? Como é que você vai falar que é erro dele, que ele não pode tirar as coisas de você? Ele que te deu, né? Amém. Como o Jó era raro, né? Uma pessoa que passou de Bill Gates a morar no deserto, assim, certo? Continuando. E em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Não culpou a Deus. Nossa, isso é tremendo, gente. É muito raro ver uma pessoa que faz isso. Nem um murmúriozinho, nada, zero. Ele aceitou. Beleza. Agora, voltando ao céu, né? Satanás nunca está contente. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ou seja, Deus falou assim: Satanás, está vendo? Mexeu nos bens deles, estava errado, né? Foi à toa. Ele continua adorando. A primeira coisa que ele fez foi adorar. E aí então Satanás fala assim: pele por pele, né? Respondeu: um homem dará tudo o que tem por sua vida. E ele não está errado, tá?
Se alguém chegasse por você e falasse, a sua bolsa ou a sua vida, o que você faria? Minha vida. Até a polícia fala, né, gente? Em assalto, você sempre dá as coisas. Satanás conhece o ser humano, ele sabe que para a gente o nosso maior bem é a vida, acima de tudo, acima de gado, acima de casa, acima de tudo. Então ele prossegue: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Gente, essa é a última vez que o Satanás aparece. Ele não volta depois para checar como está Jó. Porque Satanás é assim, ele faz o desastre e ele não quer saber, não vai fazer um check-up em você para ver se você está continuando com o dano. Ele faz a desgraça e já vai para o próximo. Ele não quer nem saber. Ele tenta, e o que der certo deu, o que não der certo não deu também. Não adianta você, depois que o desastre está feito, você ficar fazendo guerra espiritual. Não adianta. Você tem que se prevenir contra isso, com a palavra de Deus e seguindo o caminho dele, certo? Então, outra coisa, Jó não ouviu esse último trecho. Ele não ouviu quando Deus falou, apenas poupe a vida dele. Para Jó, ele não sabia se ele ia morrer, ele não sabia se essas feridas iam passar, ele não sabia se ia ter um fim no sofrimento dele. Isso só piorou a situação dele. Uma coisa é você ter uma doença terminal, saber que você vai morrer. Outra coisa é você ficar numa incerteza angustiante de saber de um sofrimento contínuo e você não saber quando isso vai acabar. Então, Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Pensa nisso, gente, uma pessoa inteira, uma pessoa já sem nada, cheia de bicheira, purulenta assim, ferida, e o único alívio que a pessoa tem é pegar um caco de louça e ficar raspando a ferida, para aliviar a dor da ferida. Uma coisa agoniante só de pensar, certo? Imagina de se viver. Não tem como a gente imaginar. Então, sua mulher lhe disse... Só não matou a mulher, né? Só não matou a mulher. Tem mulher, demônio não mata. Igual a faca e a tirada. Então, sua Morreu mulher lhe tudo. disse... gosta de mulher brava. Presta atenção no que a mulher vai falar. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Precisava conservar. A mulher, como todo ser humano, se rendeu. O que Satanás falou que ia fazer com Jó? Acabou não fazendo, mas fez com a mulher. A mulher também perdeu tudo. Não perdeu? Ela falou, você ainda tem integridade? Xinga Deus e depois você morre em paz. Pelo menos isso, né? Ou seja, Satanás conhece o ser humano, mas não conhecia Jó o suficiente. Por isso que Deus confiava nele. E ele respondeu uma coisa brilhante. Brilhante. Você fala como uma insensata ou louca, como algumas Bíblias falam. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Difícil. Ou seja, na hora de ganhar a viagem para Disney a gente quer, né? De almoçar bife à parmegiana, sair com os amigos no cinema, assistir Netflix, né? Ganhar 13º, bom, não é bom. Agora, quando Deus quer mostrar pra gente o que é sofrimento, aí não gosto. Até eu, né, gente? Só com coisa boa. Agora, Jó tinha coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. A gente não é que nem Jó, a gente tem coisa boa e a gente tem coisa ruim. E mesmo assim a gente reclama. Ai, nossa, que saco. Nem Né? nada. Todos nós. Ai, que saco isso. Ai, não aguento ela.
É uma coisa assim absurda. A gente gosta de receber a bênção. Ah, não, Deus. Ai, me abençoe. Mas na hora. E tem muito crente que é assim, né? Que na hora do bem bom, carga a mula. Não vai, deixa de ir na igreja, faz as coisas dela. Mas na hora que o bicho pega, tá lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E louvor no carro. E tudo. E é mesmo. É isso aí. Oração. Oração. Manda a pregação para todo mundo. Fervoroso, né? Manda pregação. Mas na hora que tá tudo bem, né? É. Nem para lembrar. Agora a gente entra na parte dos 3 amigos. Eu não vou me aprofundar nessa parte, eu só vou pegar um trechinho dela porque eu achei que tinha uma coisa válida ali. Quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá, Isofar de Naamate. Que nome bonito. Jesus, até preguiça de ser amigo dele. Souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Pensa, você está vendo sei lá, fala uma pessoa muito rica, muito bonita, assim, então, sei lá, Kim Kardashian. Tá produzidaça, assim. Um dia você vê ela assim, no outro dia você vê ela debaixo de uma ponte cheia de ferida, tumor, coisa, caindo aos pedaços, com um caco de louça, fazendo assim. O que você faz? Você não reconhece uma pessoa dessa. Você pergunta, o que aconteceu? O sofrimento é tão forte que você não sabe o que fazer. E aí agora minha parte favorita. Quando viram a distância, cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, ou seja, silêncio total, pois viam como era grande o seu sofrimento. É comum, gente, quando algum parente de uma pessoa próxima nossa morre, quando alguém está passando por uma dificuldade, você quer ajudar a pessoa, e você fala assim, eu até queria visitar, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar para uma pessoa que perdeu um pai, que perdeu uma mãe? Vocês sabem? É uma dúvida, assim. E aqui na Bíblia, eles falam, você não precisa falar nada, o conforto não vem da fala. O conforto vem de você estar com a pessoa, de você mostrar que você está junto com ela para o que der, para o que vier. Não precisa abrir a boca. Eles ficaram 7 dias e 7 noites com a boca fechada, chorando com Jó. Quando uma pessoa que você gosta está chorando, você vai e você chora junto. Você não tenta falar para ela, não, para de chorar, nem é tanto isso, não sei o quê. Você chora junto. Você mostra que você está do lado da pessoa. Chorar com os que choram. É isso aí, gente. Vocês não podem. A gente não pode pensar que alguma coisa que eu vou falar vai resolver a vida da pessoa. O melhor que a gente pode fazer nessas horas é mostrar que a gente está lá. Amar a pessoa. Dar seu tempo para a pessoa. Bom, aí eles fizeram isso certo, né? Não falaram nada por 7 dias e 7 noites. Mas depois eles começaram a falar. E aí eles fizeram um baita de um erro. Não aguentaram. Quando eles começaram a falar, eles fizeram um baita de um erro. E aí entra no poema, gente. Pra você ver. Eu não vou entrar agora porque é muito longo. E eu não quero tomar o tempo de vocês. Vamos para. Deixa para a próxima. Né? Agora uma breve conclusão. Bom, depois desse estudo, a gente consegue perceber que mesmo Jó é um cara sensacional. Como Deus disse, não há melhor homem do que Jó naquela época. Né? O sofrimento veio. Esse livro é justamente para mostrar para nós que o pecado não traz sofrimento. Ele pode até trazer, mas não é só ele que traz. O sofrimento, ele vem
como as coisas boas vêm. Deus manda o sofrimento para saber que você está com Ele, não importa o que acontecer. A gente pode fazer um paralelo com o tipo de crente que entra para a igreja assim, pimpão, animado, chega fazendo barulho assim, tchum, vai, frequenta a igreja, entra em discipulado, entra em grupo, lê a Bíblia todos os dias, fala que mudou, não sei o que, dá 1 mês, dá 2 meses, dali uns meses, puf, a pessoa some. Por quê? Por que a pessoa some? E ela não só some, ela para de ir na igreja, ela para de ir no grupo, ela para de ir no discipulado, ela para de ler a Bíblia, às vezes para até de acreditar em Deus. Por Temos quê? visto muito isso, né? Teve uma dificuldade. Jesus disse: as sementes que são plantadas em um bom solo com outras sementes. Essas outras sementes, elas viram ervas daninhas que sufocam a pessoa. Sufocam a planta e ela morre, não dá fruto. Essas outras sementes podem simbolizar as dificuldades, por exemplo. Em vez de você lutar contra as dificuldades, você acaba se rendendo a elas e você acaba morrendo, não dando fruto. Não é o que Deus quer, né? Ai, entrou na igreja, tudo certo, primeira dificuldade, isso não é para mim. Eu louvo tanto, eu vou todo dia na igreja. Por que isso acontece uma coisa dessa comigo? Por quê? E que aquele que não vai, tá tudo bem. Tá tudo bem, nossa. Olha aquele lá, nem vai na igreja, nem acredita em Deus, tá tudo bem. E eu santo, que vou todo dia na igreja, mando pregação, eu batizado. E comigo não acontece essas coisas, né? Para isso que serve a igreja, para isso que serve nós, irmãos. Nas dificuldades, é difícil lutar sozinho, é difícil. Jó tinha os amigos dele, a gente também tem que ter nossos amigos. A igreja, esse grupo, por exemplo, é justamente para ajudar a gente nessas dificuldades. Qualquer coisa que vocês tiverem, traz para cá, a gente ajuda, a gente está aqui para isso. Amém. Se a gente for fazer um grupo que ninguém conversa, ninguém se abre, para quê? Né? Para quê? É um jeito de lutar muito mais fácil contra todas essas dificuldades que Deus põe, Deus libera, uai. Do mesmo jeito que Ele dá coisas boas, Ele tem que dar as coisas ruins. Equilíbrio. Antes de você pestanejar, antes de você reclamar, pense em tudo que Deus fez por você. Olha a sua volta. Nossa, eu tenho filhos tão lindos. A minha casa é boa. Eu não estou passando fome, eu tenho perna, eu tenho braço. Eu enxergo, eu ouço. Eu sei pintar bem. Eu tenho amigos, eu tenho família. Eu toco violão. Qualquer coisa, mínimo que seja. Jó não tinha nada e mesmo assim ele achou alegria naquilo. Você que está vivendo em... Nossa, pensa, Jó estava purulento, você está 100% e você está reclamando. Persevera na vontade de Deus. Não adianta você achar que Deus está errado, você não sabe nem o que Ele pensa. Como é que você é um ser humano grão de areia? O pó do pó quer saber o que Deus tem para você. Essas coisas não valem nada. Isso aqui, não vale nada. O que vale é o que está aqui e é o que está aqui. E é isso que a gente tem que levar. Amém. A gente não pode se importar com as nossas coisas físicas, como a esposa de Jó se importou. Ela se rendeu. A gente tem que ser como Jó. A gente tem que olhar a grande imagem, né? Porque no inglês fala bigger picture. Olhar o que Deus tem para a gente depois daqui. E não o que Ele tem para a gente aqui. O que Ele tem para a gente depois daqui. Amém. Agora, eu quero que abram aí em Efésios 6,13 para acabar, finalizar o estudo. Portanto, usem cada peça da
estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Amém? Amém. É isso, gente.